Abra sua Bíblia no texto do livro de Atos. E hoje nós vamos ler uma porção que está no capítulo 9. No domingo anterior ao passado, nós vimos que Paulo passou de um perseguidor da igreja a um perseguido em nome do Evangelho. E o texto, ele para de falar de Paulo, e Paulo só é mencionado mais à frente, porque há alguns detalhes importantes na vida e no ministério do apóstolo Pedro. Então, a conversão de Paulo e a sua perseguição dá aqui uma pausa e foca agora os holofotes na vida de Pedro. E a partir do versículo 32, nós vamos ler até o 43 do capítulo 9 de Atos. E aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. E aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo: não te demores vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Nosso Pai, pedimos a tua bênção sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração agora. Nos ajuda a compreender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem poderia ser: que viagem? Já fez uma viagem inesquecível? Para onde? Às vezes a viagem inesquecível não é aquela grande viagem que você pensa, talvez uma internacional, essa e aquela, mas é uma viagem com acontecimentos memoráveis. Imagine,
Você vai para o litoral do Brasil, lugar lindo, lugar praiano, como, por exemplo, me ajudem, Porto de Galinhas? Ok. Mas o quê? Costa do Sauípe, perto do Mar do Caribe. Aí chove. O dia todo. Vai fazer o quê? Vai viver o quê? Nada. Vai ficar dentro do quarto, fazendo aquela comidinha caseira. Bom, uma viagem memorável também carrega no seu bojo acontecimentos memoráveis, não é verdade? Coisas para contar depois. Pedro fez uma viagem assim. O texto diz que Pedro fez uma viagem por toda parte, diz o texto. Bom, vemos dois movimentos aqui nesse texto. O primeiro é Deus trabalhando através de Pedro. Vou repetir isso. O primeiro movimento é Deus trabalhando através de Pedro. Segundo movimento, Deus trabalhando um pouco mais em Pedro. Ok? Importante isso aqui. Primeiro, Deus usa Pedro porque já o havia transformado, é claro. Mas aproveita esta viagem para trabalhar ainda mais em Pedro. E nós temos aqui, veja, que extraordinário, o encontro de Pedro com um paralítico, com um cadáver e com um impuro. Repetindo, Pedro se encontra nessa viagem com um paralítico, com um cadáver e com um impuro. Talvez na nossa mentalidade aqui, esse grau de dificuldade colocasse o cadáver no final. Mas não, o último encontro é com o impuro. E nós vamos ver isso. No momento em que Deus está trabalhando através de Pedro, os dois primeiros encontros acontecem, com o paralítico e com o cadáver. Vamos então ver o encontro de Pedro com o paralítico. Verso 32. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. E Lida era um pouco ao norte de Jerusalém, e era mais ou menos uns 8 quilômetros ali da cidade de Emaús. Com que Pedro se depara com a necessidade de um milagre. Veja, 33. Leia comigo. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. Se você observar bem nas leis mosaicas, nas leis do Antigo Testamento, nada do que era oferecido ao Senhor poderia ter uma quebradura. Por exemplo, um animal, fosse um cordeiro ou fosse uma rolinha, um pássaro pequeno, que os pobres podiam dar, poderiam encontrar na natureza, inclusive, ele tinha que estar inteiro. Isso já traduzia para o coração do judeu uma mentalidade, a mentalidade de que tudo aquilo que não estava inteiro estava impuro, estava com alguma rejeição da parte de Deus. E nesse momento, a necessidade de um milagre, assim como aconteceu no ministério de Jesus, era que este homem que estava deitado numa cama, paralítico, e o texto diz que já estava há 8 anos numa cama, a necessidade era que ele levantasse daquele lugar. Então nós temos a necessidade de um milagre. Pedro então fala ao enfermo. O que Pedro fala ao enfermo? E Pedro lhe disse, leia comigo, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. 2 questões importantes aqui. Primeira, Pedro não traz para si qualquer crédito. O que ele disse? Jesus
te cura. Judas vai dizer que enquanto Satanás estava contendendo com Miguel sobre o corpo de Moisés, Miguel não disse outra coisa a não ser: o Senhor te repreenda. Veja que, no meio espiritual, o nome, o poder e a autoridade é sempre Jesus. E Pedro está mostrando que entre os homens deve ser assim também. Pedro não está com uma igreja aberta, com a sua foto na fachada, dizendo: aqui nós podemos curar você. Pedro se volta para um homem que está deitado e diz: Jesus te cura. Jesus te cura, então, não é uma expressão personalista que só eu posso usar, mas todo aquele que está investido da autoridade de Jesus. E não estamos dizendo que nós temos o mesmo caráter no ministério que Pedro, como apóstolo, o tinha. Mas o que estamos vendo aqui é que Pedro, ainda que apóstolo, ainda que com autoridade investida sobre si, ele disse: quem cura é Jesus. Meus irmãos, por vezes, nós precisamos lembrar disso. Quem faz todas as coisas é Jesus. Você procura ajuda? Deve procurar. Mas quem faz tudo é Jesus. Ele vai usar pessoas para te ajudar. Ótimo. É uma bênção. Essa é a engrenagem do reino de Deus. Pessoas ajudando pessoas. Pessoas sendo usadas por Deus para ajudar as outras. Mas quem faz tudo é Jesus. Jesus te cura. Jesus te restaura. Jesus cuida da sua família. Jesus cuida do seu coração. A segunda questão que vemos aqui é a cura autêntica. Por quê? Porque a cura autêntica estava rogando para Enéas que ele não só levantasse, mas arrumasse a cama. Ou seja, nós estamos falando de um fato aqui, onde muito provavelmente a cama era muito mais perto do chão do que as camas que têm pés hoje. Um paralítico curado mesmo teria que se agachar e levantar para arrumar aquela cama. Tá certo? Arruma a cama significa você vai ver que de fato, imediatamente o que Jesus faz funciona mesmo. Isso nos mostra que quando Deus levanta uma alma quebrada, a partir daquele momento, esta alma já está habilitada para começar a arrumar a sua própria vida. E Jesus não faz as coisas pela metade. Diante disso, o resultado é que o enfermo se levanta. O texto diz: ele logo se levantou. O que acontece? Ele logo se levantou. Resultado disso, preste atenção, a porta se abre para a conversão de pessoas. Grave isso. Perceba que há uma necessidade de um milagre. Perceba aqui que Pedro fala ao enfermo. Perceba que o enfermo se levanta. Mas o resultado disso, verso 35, veja aí. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Eles não se converteram a Pedro. Eles se converteram ao Senhor. Pedro está pregando Cristo e agora pessoas se convertem a Cristo. Este é o primeiro encontro da viagem com o paralítico. Pedro tinha todo o recurso emocional limitado para se achegar a um paralítico. Judeus não lidavam bem com isso, mas Jesus já estava desde lá de trás mexendo na mentalidade de Pedro. E eu quero desde já avisar que este encontro aqui, ou estes 3 encontros, eles fazem parte de um trabalho do que vai acontecer no capítulo 10. Mas segura essa emoção ainda. É só semana que vem. Segundo encontro, o encontro com um cadáver. Veja o verso 36 e também o 37. Há uma necessidade de milagre aqui também.
Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. E aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto da parte superior da casa. Os serviços funerários eram diferentes, um tanto, dos serviços de hoje. Hoje há toda uma estrutura, enfim, para tentar amenizar a dor ali, para conferir alguma dignidade à família, não é? Alguns colocam até refeições, às vezes músicas e tal, de preferência daquele partido. Tudo isso é para conferir alguma dignidade, algum consolo. A essa época, os mortos choravam, ou melhor, os vivos choravam os seus mortos dentro de casa. Isso não é uma realidade longe de nós, porque no interior é assim que acontecia. Quem é desse tempo? O cadáver ficava dentro de casa esperando os vizinhos. Dia desses eu fiz uma visita à cidade de São Francisco do Glória, não é longe daqui, 50 quilômetros, e passando, percebi uma casa com um velório. O caixão dentro da casa, eu percebi porque aqui em Minas não é difícil você encontrar casas com janelas para a rua. Isso tudo tem uma questão histórica aí, e uma das razões para isso é porque, deixa eu escolher uma razão. As pessoas que tinham televisão dava para emprestar a sua televisão ao vizinho pela janela, ok? Aqueles que não eram crentes, que não eram de Jesus, aproveitavam a janela para fazer uma fofoquinha. Veja, então percebi. O que está acontecendo aqui é que Pedro entra num ambiente onde tem um morto, e para o judeu isso não é legal. Um judeu que tocava num cadáver, gente, tinha que ficar fora dos serviços como impuro. Vários ritos, tá certo? Tinha que fazer várias manobras, passar tantos dias. E nessa viagem, depois de encontrar um paralítico, e agora ele está de pé, ele encontra com esse cadáver. E a chegada em Jope está no verso 38 e 39, que diz que Lida era perto de Jope, e quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não te demores vir até nós. E Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Agora olhe para cá rapidamente. Isso aqui nos dá uma aplicação muito importante desde já. Quem era Dorcas? Uma mulher de bom coração. Uma mulher que fazia roupas para os necessitados. Tá certo? Onde está Dorcas agora, gente? Estava morta. Qual era o legado dela? O que ela tinha feito? As obras de Dorcas mostravam quem Dorcas era. 2 questões importantes. A primeira, dentro dessa aplicação, é uma pergunta: que legado nós estamos deixando para a posteridade? O que as pessoas vão lembrar quando lembrarem-se de nós? A segunda questão: você não poderá fazer mais nada depois que partir. Tudo o que você fez de bom terá ficado. Portanto, nós devemos aproveitar o tempo para fazer aquilo que de bom o Senhor nos ordena que façamos. Assim como falou com Enéas, agora Pedro fala à mulher morta. Depois de sair, verso 40, veja aí. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Isso nos lembra um pouco, eu não sei se Pedro está lembrando disso aqui, do caso de Eliseu com o filho da mulher sunamita, quando ela havia preparado um quarto na parte de cima para Eliseu, e ela tem um filho, e esse filho vem a óbito, e o Eliseu sobe ao quarto do menino e ora, e ele ressuscita.
A gente não sabe se Pedro tem isso em mente agora, mas o fato é que Pedro nos mostra, mais uma vez, que a atenção deve estar em Cristo. Ele diz o seguinte: sai todo mundo, ninguém vai ficar aqui. Na mente de Pedro, ele não podia ser o centro de nada. Ele se ajoelha, ele ora, e ele se volta para o corpo com a autoridade apostólica que tinha e disse: Tabita, levante-te. Levanta-te. A mulher morta se levanta. Ela abriu os olhos, diz o texto, e vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Veja aqui, meus irmãos, este aqui é só um prenúncio do céu, porque Dorcas morreu de novo. Tá certo? Portanto, o maior milagre não é ressuscitar alguém aqui, porque alguém que ressuscita aqui volta para esse mundo caótico, esse mundo triste, apodrecido. O maior milagre é quando alguém morre com Cristo e é recebido na glória. Se mandasse que eu escolhesse, depois de partir, é que ninguém fizesse oração para eu voltar. Nem no tempo apostólico, se pudesse. Deixa eu na glória, tá certo? Mas de alguma forma Deus quis glorificar o seu nome aqui, trazendo Dorcas de volta, dando um prenúncio da glória aos moradores de Jope. Agora perceba, o que acontece aqui? Mais uma vez, a porta se abre para a pregação e pessoas se convertem. Lembra o que aconteceu com Enéas? Pessoas se converteram? Veja aqui verso 42, lê comigo. Esse acontecimento se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Qual o resultado, meus irmãos, daquilo que Deus faz? Alcançar pessoas e mostrar a sua própria glória. Quantas vezes nós vemos hoje ministérios que fazem de tudo para alcançar a própria glória, alcançar pessoas para a própria glória. Igrejas que não querem convertidos, mas querem clientes, ofertantes. Isso é perigosíssimo. E há tantos que caem nessa ladainha. Agora veja, até aqui, o primeiro movimento do texto é Deus usando Pedro. O terceiro e último movimento do texto é Deus trabalhando em Pedro. Então acontece o terceiro encontro, que é o encontro com Simão. Leia comigo o verso 43. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles, chamado Simão. Ok. Bom, esta é a parte mais difícil para Pedro, porque um curtidor de peles era alguém que, logicamente, lidava com o couro. Mas ele já não recebia o couro pronto. Ele tinha que tirar do animal morto a pele. Então, tirando a pele do animal, ele tinha que curtir essa pele para que depois pudesse vendê-la como um couro já curtido. Imaginou, então, qual era o odor da casa do Simão? Pegou ou não? Imaginou as carcaças dos bichos penduradas na casa do curtidor? Na parte de trás, talvez, ou de cima, não sei. Mas ele estava lidando com um homem que tocava em cadáver todo dia. Sabe o que é isso? É Deus trabalhando na vida de Pedro. Perceba aqui, meu irmão. Eu imagino que em Jope tinha tanta casa para Simão ficar, para Pedro ficar, perdão. Mas ele fica na casa do curtidor de couro, no homem que tocava em animais mortos, numa casa que tinha tanto mau cheiro. E aqui você percebe que a transição está quase completa para o capítulo 10 que veremos na semana que vem. Deus está mostrando para Pedro: Pedro,
para de olhar para aquilo que está do lado de fora e começa a olhar para dentro, onde Deus sonda os corações. Pedro, eu quero te lembrar, Pedro, que na nova aliança, que é a aliança do sangue de Cristo Jesus, o que vale é que o Espírito seja restaurado. Bom, temos aqui algumas constatações importantes. Uma delas é que, por vezes, quando nós pregamos o Evangelho, Deus está operando naqueles que ouvem. Em outros momentos, Deus está operando naqueles que pregam. Preste atenção, rebobine a sua fita e veja se não há na sua vida algum momento em que você estava falando de Jesus para alguém e aquela mensagem que você estava trazendo começou a servir para você também. Ou então, ainda que aquela mensagem não servisse para você, mas você saiu ali tão edificado com aquele momento de poder ministrar a palavra de Deus, que você viu que Deus trabalhou no seu coração. Já disse aqui certa vez que nós chegamos diante da palavra e começamos a examinar a palavra, começamos a observar a palavra de Deus, até que em algum momento Deus vai revertendo esta situação e não somos nós mais quem examinamos a palavra, mas a palavra começa a examinar o nosso coração. Há um momento em que você está sentado avaliando o mensageiro e a mensagem, até que o Espírito começa a trabalhar e você começa a ser avaliado pelo Espírito da mensagem. Pedro, meus irmãos, está nos mostrando aqui que a palavra de Deus é sim espada de dois gumes, que corta lá, mas que corta também aqui. A segunda constatação é que Pedro não buscou nada a não ser obedecer a Deus. Ele está pregando e Deus marcou os seus encontros. É Deus quem marca os nossos encontros? Ou temos desmarcado encontros que Deus tem marcado para nós? Percebemos que no primeiro episódio, Pedro não quer holofote, Cristo te cura. No segundo episódio, ele não quer holofote, sai todo mundo. No terceiro episódio, ele não está preocupado com holofotes, porque os judeus o veriam de maneira ruim. A sua reputação de pregador, à vista dos judeus, não seria boa. Na casa de um curtidor, ele também não está preocupado com isso. Nós não sabemos quem é este Simão. O fato é que Deus quis que ele ficasse na casa de Simão. Isto é importante e nos traz o caminho das aplicações, e há uma primeira aqui. A primeira aplicação, meus irmãos, deste texto é que nós devemos estar, de fato, dispostos e disponíveis para o caminho da obediência a Deus. Vamos repetir isso. Devemos estar dispostos e disponíveis para a obediência a Deus. O crente, ele tem o Espírito Santo, sim ou não? Vou repetir essa pergunta, você não ter dúvida. O crente tem o Espírito Santo ou não? Sim, tem. O crente tem o Espírito. O Espírito é uma pessoa ou é uma força impessoal? Uma pessoa. E uma pessoa fala? Fala. Na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, quase que 100%, você não vai ouvir nada. A maioria dos crentes nunca ouve uma voz, mas todos os crentes sentem uma direção no coração. O ímpeto do Espírito instruindo, vai por aqui. Sabe com quem Pedro aprendeu isso aqui? Com Jesus.
Lembra de João capítulo 4? E era necessário que Jesus passasse por onde? Por Samaria. Samaria, o lugar de gente impura. Por vezes, meus irmãos, nós estamos em lugares que o Senhor quer que estejamos, mas nós não gostaríamos de estar. É o lugar do incômodo. É o lugar do pouco conforto, às vezes pouco conforto emocional, às vezes pouco conforto físico. Mas a pergunta final é: nós estamos fazendo a vontade de Deus? Isso acontece nas coisas mínimas e básicas. Olhe para cá, preste bem atenção nisso. Até quando nós vamos nos mudar de casa, de endereço, qual é a pergunta que você deve fazer? Qual é a melhor casa para eu morar? Só? É importante que você encontre uma boa casa, é lógico que sim. Mas qual é a primeira pergunta? Senhor, onde será o meu próximo campo missionário? Entende ou não? Porque é só o nosso bem? Não. Onde estamos, seja, meu irmão, no centro de Jerusalém, no centro de adoração, ou à porta formosa do templo, ou na casa do curtidor, Deus nos usará para a sua glória. Portanto, quando mudarmos de endereço, a pergunta é: Senhor, quem o Senhor deseja alcançar? Quais são as pessoas? Quando você mudar de emprego, pergunte a Deus: Senhor, aonde o Senhor me deseja como agente infiltrado da tua graça? Aí você não está pedindo emprego, está pedindo um ministério. Tem diferença ou não tem, gente? Vocês estão fracos hoje, né? Ou então estão muito impactados pela mensagem. Tem diferença, meus irmãos. Precisamos parar de pedir somente aquilo que é bom para nós. E perguntar ao Senhor: meu Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? Quantas vezes nós evitamos pessoas, porque as pessoas não parecem tão santas para nós. E Jesus andava com gente que não era santa. Agora tem um detalhe. Aviso aos navegantes. Todas as pessoas com quem Jesus andava, ou se convertia e se arrependia, ou saía do caminho. Jesus não ficava de papo, torto, errado, tomando café com quem não amava o Pai. Entende ou não? Jesus andava com prostituta, com ladrão, com tudo que era gente ruim da época, que era alijado da sociedade. Mas essas pessoas, ato contínuo, eram profundamente transformadas pelo Evangelho. Portanto, o que nós percebemos aqui, meu irmão, minha irmã, é que Deus pode e deseja nos usar em momentos que nós não queremos ser usados, para pessoas que nós não queremos falar. E você sabe quem são os impuros da sua vida, ou não sabe? O impuro da sua vida pode ser seu vizinho que xinga você, pode ser sua sogra, pode ser seu genro, pode ser seu pai, sua mãe. Aquela pessoa que você não deseja ver pintada de ouro. Ou aquela pessoa que você diz: para esse não tem solução nenhuma. Veja que o texto nos mostra que há sim algo a fazer, não só através de nós, mas em nós. E esta é a segunda aplicação. Nunca subestimemos o trabalho que o Evangelho ainda tem para fazer em nós e através de nós. Fomos salvos pela graça, amém, gente? Amém, glória a Deus. Já estamos salvos, vamos para o céu. Acabou. Não, não é isso. Pedro já era um apóstolo e Jesus trabalhou tanto na vida dele. Ainda apóstolo, Paulo chamou a atenção dele. O que é isso, Pedro? Que hipocrisia é essa? Perceba, meu irmão, minha irmã, que o fato
de que fomos alcançados pela graça de Deus, apenas é o começo de uma nova vida e que Deus tem muito ainda a fazer em nós. Chegamos então à terceira e última aplicação. Estejamos atentos às portas que se abrem para a pregação do Evangelho. Vamos repetir isso. Estejamos atentos às portas que se abrem para a pregação do Evangelho. Onde tem uma porta aberta, temos que ter coragem. A igreja, meus irmãos, não pode ser tímida. A igreja precisa ser aguerrida. A igreja precisa ser corajosa. E na maioria das vezes que uma igreja se propuser a fazer algo, ela não terá recursos para fazer. Você sabia disso? Igreja que tem dinheiro sobrando tem algum problema. Eu não estou dizendo que nós devemos viver devendo e gastar tudo que tem. O que nós estamos dizendo, meus irmãos, é que muitas e na maioria das vezes, os desafios que nos forem impostos por Deus serão superiores àquilo que nós temos. Abrir uma congregação, abrir uma frente de trabalho, enviar um missionário, sustentar ministros do Senhor na pregação, fazer uma obra social. Irmãos, são demandas e mais demandas. São dezenas de informações que chegam aos nossos ouvidos todas as semanas e todos os meses. E não achem que aquilo que fazemos, o fazemos por contas humanas. Nós fazemos porque o Senhor põe no coração da igreja a que façamos. O que nos cabe é obediência, de ser fiéis, sermos fiéis nas contribuições, nos dízimos e nas ofertas alçadas, nas ofertas missionárias. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Você tem no seu coração uma resposta. Eu tenho feito tudo o que posso. Deus vai abençoar aquilo que você tem feito e fará com isso aquilo que você não pode fazer. Os desafios da igreja são extremamente maiores do que a própria igreja. Os desafios de Pedro eram superiores às condições até emocionais de Pedro, meus irmãos. Mas Pedro estava disposto. Onde tem uma porta para a pregação do Evangelho? E deixa eu lhe dizer uma última questão. Por vezes, as pessoas desejam trabalhar na igreja. Isso é muito importante. Mas, por trabalhar na igreja, as pessoas entendem fazer parte do louvor, atender à porta, participar de uma liderança, ser um pastor, ser um diácono. Tudo isso é legítimo, é bom, é importante. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos informa que está sobrando vagas em uma área da igreja. É a área dos ceifeiros. É a área dos trabalhadores que pregam. E para que você fale de Jesus para alguém, você não precisa de uma posição na igreja. Você precisa de um coração obediente. Não venha me dizer que você não conhece a Bíblia suficiente. O Deus que te salvou vai capacitar você naquilo que Ele deseja que você faça. E você deverá buscar mais aprofundamento todos os dias. Como um pai que hoje tem um filho e trabalha X, tem 2 filhos, vai ter que trabalhar 2X, tem 3. Ou seja, é a necessidade que fará com que você busque os recursos da graça. Dessa forma, há vagas. Há vagas, meus irmãos, na casa de Dorcas, há vagas na casa de Enéas, há vagas na casa de Simão, há vagas em lares que precisam conhecer o Evangelho. E você pode sair da sua casa e levar o Evangelho a outras pessoas. Por vezes isso vai acontecer presencialmente, por vezes isso vai acontecer remotamente. Hoje, o que nós não temos é desculpas para não fazer alguma coisa. Olhamos o texto de
Pedro e a viagem dele, nós podemos dizer, teve 100% de aproveitamento. Que nós aproveitemos a viagem. Nós estamos todos juntos, indo para uma direção apenas. Para onde, gente? Jerusalém Celestial. Onde serão as nossas paradas? Porque tudo isso aqui é improvisado. Tudo isso aqui vai passar. Deus está convocando um povo obediente. Não temos muito tempo. Vou repetir, não temos muito tempo. O tempo que nos resta, precisamos trabalhar para o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Vamos orar. Vamos render graças ao Senhor. Vamos orar também pela vida e pela família do nosso irmão Jean, da sua mamãe, que perdeu a mamãe, não foi, Jean? A sua avó. É isso. Nós vamos pedir também pela família enlutada. Podemos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por essa manhã, pela tua palavra santa e bendita. Meu Deus, ajuda-nos aqui. Ó Deus, faz de nós instrumentos para o teu louvor, para a tua glória. Pai querido, abençoa-nos na compreensão da tua palavra e nos ajuda a passar, Senhor, pelos lugares aonde o Senhor deseja nos usar, mas também aonde o Senhor deseja transformar o nosso coração. Não deixa, ó Deus, que passemos pelo campo do trabalho sem que o Senhor também trabalhe em nós. Abençoa-nos aqui. Dá-nos um domingo, ó Deus, debaixo da tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.